Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A igreja celebra nesse dia de hoje o dia de São Conrado. Ele tem uma história muito bonita. Ele era italiano, casado, ele tinha muitos bens, gostava de se divertir e uma das suas principais diversões era a questão de caça, gostava de caçar. E numa dessas caçadas ele provocou um incêndio, claro, sem querer, que prejudicou muita gente. Aí ele foge e no seu lugar a polícia vai prender alguém, né? Inocente no seu lugar. E essa pessoa estava para ser executada, ele ficou sabendo, aí daí ele se apresenta para a polícia e ele promete vender os seus bens, né, e ajudar aquelas pessoas que foram prejudicadas. E ele, juntamente com a esposa, eles começam a fazer um discernimento, buscando, né, a vontade de Deus, e decidem viver ou se consagrarem totalmente a Deus. Então ela vai para o convento e ele vai para uma alta montanha, um alto monte, e ali vive, né, o seu celibato, é, fazendo a vontade de Deus, né? E ele ainda vive ainda 40 anos e ele reza por aquelas pessoas que prejudicam os outros, que prejudicam a si mesmo e aos outros. Então vamos pedir a São Conrado, né, que ele nos ajude a fazer também a vontade de Deus, que ele nos ajude, né, nesse discernimento de saber qual é mesmo a vontade de Deus para a minha vida. Queremos nesse momento nos unir a todas as pessoas que rezam, a todas as pessoas que pedem as nossas orações, que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente hoje o seu Deuripe Souza, o seu Acácio, o Alex Mota Gil, o seu José Brandão, que está se recuperando de uma cirurgia, a Eduarda Neri também. Vamos rezar pedindo, né, a cura da Leiliane Oliveira, do João Batista Barbosa, do Damião Ângelo, da Keila Jubiele Alves, do Natanael, da Neide Solange Gomes Franco, né, rezando por ela, rezando também pela família dela, pela Rosana, pelo Jorge e pela Milena Coelho, pelo Sebastião Brito Santana, pela Maroli, também pela família dela, pelo Railton Vieira, Chacha Emília, pelo Gilberto de Jesus Barbosa, pelo seu Antônio José Leite e toda a família, pela Solange, João Paulo Costa da Silva, Joana Dark e a Lucivânia Martins, rezar pedindo a saúde da Meire Corrêa Lacerda e da Janicleia Freitas, também da Alexandra, da Dona Edith Soares da Silva, rezar pela Lavínia e Alice, pelo seu João Jesus Silva, que também está se recuperando da cirurgia, pelo Luiz Carlos Moraes da Silva, pela recuperação, né, de Wilson Nunes de Souza e toda a família. Vamos rezar também pela Olisa Pereira Montalvão, pela recuperação de Osita Maria Granja, rezar também pela Simone Raquel Dias da Silva, pela Ana Rosa do Nascimento, trazer presente mais uma vez e colocar no colo de Deus a Norma Castro Nogueira. Rezar também pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, podemos aí trazer os nomes também presentes. Maria Rita, Júlia dos Santos, Helena Dália, pela Antônio Vilela Gomes, Miguel Barros Barbosa. E vamos também entregar no colo de Deus a família do bebê Pedro Dantas Amorim, sobretudo os seus pais, avós, tio, né, a família e os amigos. Também rezar pela pastoral da família de Tanhançu, rezando e entregando ao Senhor todas as vítimas da pandemia e das enchentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar hoje Marcos,
capítulo 9, do versículo 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E Jesus dizia: Eu garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os doutores da lei dizem que dizem que antes devem vir Elias? Jesus respondeu: Antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vimos ainda essa semana Pedro chamando Jesus à parte e dizendo, pedindo para Jesus, querendo, na verdade, tirar Jesus do caminho da missão. Sobre quando Jesus começou a conversar, falar para eles, para os discípulos, que ele iria ser morto, que ele iria ser rejeitado, que ele iria sofrer muito, morto, mas que ressuscitaria no 3º dia. E daí Pedro não aceita de jeito nenhum. Também nós vimos, esses dias também, a pergunta, que Jesus fez aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles respondem com muita clareza, Depois Jesus se dirige aos discípulos e vai perguntar: quem sou eu para vocês? E aí a resposta a gente já viu que foi Pedro que respondeu, porque Pedro é sempre muito mais adiantado, Ele responde imediatamente. Hoje, o Evangelho traz para nós, a transfiguração do Senhor, a transfiguração de Jesus. Diz que Jesus vai subir a montanha e ele vai levar os três discípulos mais próximos, o Pedro, o Tiago e o João. E ele vai à parte, ele vai levar lá para o alto da montanha. E é lá que acontece a transfiguração. E diz que foi um momento tão significativo para os discípulos que eles ficaram admirados, porque as vestes ficaram brancas, como dizem, como nenhuma lavadeira do mundo as poderia alvejar. E ali vai aparecer 2 personagens muito importantes do Antigo Testamento. Aparece Elias e Moisés. Moisés representa a lei, Moisés que representa a lei, aquele que tirou o povo da escravidão,
aquele que caminhou com o povo 40 anos no deserto, então ele representa a lei. E Elias, que representa aqui os profetas, a profecia, para lembrar que Jesus é maior do que a lei e ele é maior do que a profecia. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Então aqui aparece, né, a resposta de quem é Jesus. Quem é Jesus? Então Pedro, né, mais uma vez vai tomar a palavra. Então o momento deve ter sido, embora o evangelho diz que eles ficaram com muito medo, mas Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: mestre, é bom ficarmos aqui. Aqui está muito bom, não vamos voltar para a missão, né? Vamos ficar aqui e vamos aqui armar três tendas, uma para Elias, uma para Moisés, né? E outra para Jesus. E o texto diz que Pedro não sabia o que falar, porque ele estava com muito medo, e é verdade. Quando a gente tem medo, quando a gente está com muito medo, a gente realmente começa a falar, né, coisas que não devem. E há coisas que não devem, né? E aqui Pedro vai dizer, né, vai falar coisa que não deveria falar. E aí então eles vão descer, né, da montanha, mas antes de descer da montanha, vem uma nuvem que vai cobrir, né, todo aquele momento, e da nuvem vai sair uma voz, e essa voz é importante. Este, porque é Deus que está falando, este é o meu filho muito amado. Veja só. E aí continua: escutem o que ele diz. Não, agora você não precisa mais escutar Moisés nem Elias, esses já passaram, já se foram, já ficou para trás. Agora é necessário escutar o Filho de Deus, o Messias, né? Escutem o que ele diz. E diz que de repente eles olharam e não viram mais nada em volta a não ser Jesus. Então, a partir de agora, os discípulos devem acreditar em Jesus, devem fazer tudo aquilo que ele mandar, como disse Maria em bodas em Caná. Então, eles vão descer da montanha, porque não é para ficar na montanha, fizeram a experiência, agora vão voltar para a realidade. Vão voltar para a realidade. Porém, Jesus aqui proíbe, diz para eles não contar para ninguém, né, que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos. Só que eles não vão entender nada, vão ficar confusos, né? E porque realmente não era tão fácil, né, entender o que é que significava ressurreição, o que é que significava ressuscitar dos mortos. Eles vão compreender isso só depois, quando tudo acontece, quando Jesus é morto e quando Jesus ressuscita, depois eles começam a entender. Assim como eles tiveram dúvida, e se a gente olhar, também Maria teve muitas dúvidas quando diz, Maria guardava, ela não entendia muitas coisas, e ela guardava tudo no coração. Isso é bom a gente saber disso, porque também nós não compreendemos muitas coisas. Às vezes a gente lê, né, a palavra de Deus, às vezes a gente não compreende, mas a gente precisa guardar no coração, porque aos poucos a gente vai compreendendo. A gente não compreende tudo de uma vez. Os discípulos também não compreenderam tudo de uma vez. Eles vão compreendendo na medida em que o tempo vai passando, na medida em que eles vão cumprindo a missão, né? Então é no caminho que eles vão compreendendo os acontecimentos. Não compreendem de uma vez. Isso dá um alívio para nós quando a gente também não entende certas passagens da Bíblia, não entende certos acontecimentos, muitas coisas acontecem na vida da gente que muitas vezes a gente não compreende no momento, vai compreender depois, ao longo do caminho. Por isso que é necessário a gente continuar rezando, continuar meditando para que a gente possa ir compreendendo aquilo que a gente não compreendeu no momento, né? Aquilo que a gente não compreendeu no momento. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje a pergunta é mais uma vez a mesma pergunta que a gente já rezou essa semana. Quem é Jesus para mim?
Jesus é o Filho amado do Pai e que nós devemos obedecê-lo. Este é o meu Filho amado, escutem o que ele diz. Será que nós estamos escutando o que Jesus diz? Ou nós estamos escutando a nós mesmos, escutando os outros, escutando aquilo que a gente quer escutar? Ou será que a gente escuta o que Jesus está dizendo para nós? É para a gente refletir hoje, nesse dia de hoje. Eu estou escutando mesmo Jesus? Eu estou parando, silenciando o coração para escutar Jesus? Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude, que Ele abra, né, os nossos ouvidos para que a gente possa escutar Jesus. Escutem o que Ele diz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.